vamos meditar um instante aqui na palavra. Quero convidar você a abrir comigo a palavra em Mateus capítulo 13. Nós vamos hoje, não agora de manhã, mas hoje à noite, nós vamos falar sobre o último tipo de solo. Nós temos falado nesses últimos domingos sobre a parábola dos solos, e nós falamos sobre 3 tipos deles, né? O solo a semente que caiu à beira do caminho, aquele solo que era o solo rochoso, a semente que caiu entre as pedras, e falamos também a respeito da semente que caiu entre os espinhos. E hoje à noite vamos falar sobre a semente que caiu na terra boa. E eu queria que os irmãos então meditassem comigo nessa meditação da noite a respeito da terra boa. Eu fiquei muito impressionado com a terra boa. O que é terra boa? Isso pode parecer pouco e pode parecer pequeno, mas é estranho você pensar que tem uma terra boa. Se tem uma terra boa, você é terra boa? Será que alguém aqui se diria, não, eu sou terra boa. Eu sou terra boa porque a semente caiu no meu coração e germinou. Bem, eu devo ser terra boa porque Jesus disse que existe uma terra boa. Mas o que significa terra boa? O que é bom? O que tem de bom na gente? E é exatamente sobre isso que eu quero pensar com vocês hoje, mas eu quero deixar isso para a noite, porque agora eu também quero meditar no capítulo 13, mas eu quero falar sobre um tema que também é muito complexo, por isso é que eu quero falar hoje de manhã e no próximo domingo de manhã, que é por que Jesus fala por parábolas. Isso pode parecer simples, mas é realmente um tema muito difícil e muito complicado. Por que Jesus fala por parábola? Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça da gente é que Jesus fala por parábola porque ele quer simplificar, ele quer facilitar. Então, como ele fala uma mensagem difícil, uma mensagem espiritual, que é difícil de ser compreendida, a parábola ajuda a gente a entender melhor. Não é isso que você pensa? Pois eu quero mostrar para você nessa manhã que não é por isso que ele fala por parábola. Ele fala por parábola exatamente pelo contrário, porque ele quer dificultar a compreensão. E eu quero tentar entender hoje, pelo menos começar a entender esse tema, por que Jesus dificulta a nossa compreensão? Por que Jesus dificulta a mensagem? E eu quero ler aqui com vocês Mateus capítulo 13, quero ler do verso 10 até o verso 13, ok? Mateus capítulo 13, do verso 10 até o verso 13. Deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 13, começando aqui no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que lhe respondeu, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por este culto e continua conosco, também quando queremos entender a Tua palavra. Ajuda-nos para que isso que Jesus está dizendo hoje, de que a mensagem ela tem um mistério que é escondido, é velado para que algumas pessoas não possam entendê-lo, que não aconteça conosco, Senhor. Tenha misericórdia. Nós queremos entender, queremos que seja claro e, portanto, seja transformador em nossas vidas. Mas ajuda-nos a entender o que Jesus está nos dizendo aqui. E por isso, que o Teu Espírito nos auxilie. É assim que clamamos no nome de Jesus. Amém. Por que Jesus fala por parábolas? Eu já falei para os irmãos que para Mateus, entender é a mesma coisa que crer. Mateus não faz diferença entre entender e crer. Na verdade, você não entende porque você não crê, e não crê porque não entende. É o mesmo ato. O problema aqui para Mateus é que se você não entende a palavra, é porque você não crê, e se você não crê, é porque você não quer entender. Então, mas para entender tem que ter inteligência. Não, para Mateus é muito fácil entender. O evangelho deveria ser compreendido. Bem, se o evangelho precisa ser compreendido, porque eu não posso acreditar naquilo que eu não entendo, então eu imagino
que o evangelho ele precisa ser claro. Porque se ele for claro, for objetivo, e eu entender facilmente o evangelho, eu vou crer com mais facilidade. Não é assim que eu penso? Pois muito bem, essa ideia de que é fundamental que o evangelho tenha que ser compreendido, levanta uma pergunta. Então, por que Jesus fala por parábola? É para o evangelho ficar mais fácil? Porque se o evangelho fica mais fácil, eu entendo melhor, e aí eu posso crer com mais facilidade. Não é assim? Pois é, esse texto que a gente acabou de ler diz o contrário. Jesus fala por parábola, para o evangelho ficar mais difícil. De alguma forma, para que ele não seja compreendido. Jesus fala por parábolas por 3 motivos. Ele vai dizer, primeiro ele fala por parábolas pelo seguinte motivo, para que o povo não tenha aquilo que os discípulos têm. O povo não pode ter aquilo que só os discípulos precisam ter. Veja o verso 11 o que diz, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é concedido. Percebe o que Jesus está dizendo aqui? Por que o Senhor fala por parábola? E ele responde, porque vocês vão receber uma coisa que a multidão não vai receber. Não é deles. Essa mensagem que eu falo para vocês não é para eles. Não foi dado a eles. Foi dado para os discípulos, mas não foi dado para a multidão. É isso que Jesus está dizendo? É assim que vocês entendem o versículo? Foi dado para os discípulos, mas não foi dado para a multidão. Coloca de novo aí o versículo. É o versículo 11. Ele diz, coloca lá mais uma vez para a gente. Olha lá, a vós outros, ou seja, para vocês os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E o que significa é dado conhecer os mistérios? Quer dizer que eu vou falar claramente. Mas há aqueles, e quem são aqueles? Há aquela multidão com quem eu estava falando ainda há pouco, porque agora Jesus está falando com os discípulos, para eles não lhes é concedido. Em outras palavras, Jesus fala por parábolas para que os discípulos compreendam uma coisa que a multidão não pode compreender. Quando fala com a multidão, ele usa parábola. Quando fala com os discípulos, ele fala diretamente e ele fala claramente. O segundo motivo, então o primeiro motivo é esse, porque os discípulos vão receber algo que a multidão não vai receber. O segundo motivo pelo qual Jesus fala por parábolas é porque ele é guiado por um princípio. E qual é o princípio? É o princípio do versículo 12. E o que diz o versículo 12? Pois ao que tem se lhe dará. Esse é o princípio que rege o ensino de Jesus. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, Jesus tem um princípio. Se você tem, você ganha mais. E se você não tem, até aquilo que você tem vai ser tirado. Ou seja, quem tem ganha mais e quem não tem até perde. Vai perder mais. Percebem? O que significa isso? Significa que a multidão não tem entendimento, não compreende o evangelho, talvez tenha um conhecimento muito pequeno. Então até esse conhecimento pequeno eu vou tirar deles. Eles não vão entender nada mesmo. É para isso que ele fala por parábolas, para tirar o conhecimento da multidão. Os discípulos, pelo contrário, já têm um conhecimento. Então, como eles já têm, e eles têm um conhecimento maior, até porque caminham com Jesus e andam com ele, então os discípulos vão ganhar mais conhecimento. Percebem? Esse é o princípio. O que tem vai ganhar mais, o que não tem, até o que tem vai ser tirado. Esse é o princípio que rege o ensino de Jesus. Esse é o segundo motivo pelo qual Jesus fala por parábola. Terceiro motivo pelo qual Jesus fala por parábola, no versículo 13, e agora já não é mais uma surpresa para nós, ele fala por parábolas exatamente para não ser compreendido. Eu não quero ser compreendido. Eu falo que é para ficar difícil. E ele diz isso no verso 13, onde ele diz o seguinte: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Percebe? A parábola, ela é para dificultar a mensagem. Para que você ouça, parece que entendeu, mas na verdade você não entendeu nada. Parece uma parábola simples, mas na verdade ela encerra um mistério que você não vai conseguir compreender.
Bem, vocês entenderam por que Jesus fala por parábola? É meio que o contrário daquilo que a gente tem aprendido, né? Ou do que eu aprendi, que a parábola é para ajudar, é facilitar o conhecimento. Jesus está falando que é o contrário. A parábola é para dificultar o conhecimento. Por que Jesus dificulta a compreensão do Evangelho? Não deveria ser o contrário? Eu imagino que se Jesus foi pregar o Evangelho, e Jesus veio ao mundo para trazer o Evangelho, ele deveria tornar o Evangelho fácil. Deveria ser um negócio simples. Quanto mais fácil o Evangelho, melhor. E ele está dizendo que não. Na verdade, é o contrário. Na verdade, eu vou dificultar a compreensão do Evangelho, e eu quero entender com vocês hoje por que Jesus faz isso. Por que Jesus usa esse procedimento? Em primeiro lugar, Jesus fala por parábolas. Primeiro, porque o Evangelho não é para todo mundo. O Evangelho é para aqueles que ouvem. E essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. O Evangelho não é o tipo de coisa que todo mundo aceita, que todo mundo gosta, que todo mundo vai atrás. Jesus já está dizendo o seguinte: o Evangelho ele é para poucos. Não são muitos aqueles que vão querer o Evangelho. Ele mesmo chegou a dizer que a porta do reino de Deus, ela é apertada. E não são muitos aqueles que entram por ela. Então, se Jesus dificulta a entrada no reino de Deus, ele está fazendo algo que diz respeito até à própria natureza do reino de Deus. Da porta do reino de Deus, que realmente é apertada. E é para poucos. Primeira coisa que eu quero que você saiba: o Evangelho não é para muita gente. Não é qualquer um que chega nele. Não é qualquer um que aceita. Não é qualquer um que está habilitado para ele. O Evangelho é para poucos. Poucos quem? Se formos usar, né? Nós estamos no capítulo 13, onde Jesus contou a parábola do semeador. Esses poucos, eles seriam aquela terra boa. E é por isso que eu me interesso muito pela expressão terra boa. O que é terra boa? Terra boa são esses poucos. E como eu quero ficar entre os poucos, eu quero saber o que é terra boa. Não é? O que significa terra boa? Bem, o fato, e isso é que é importante, é que o Evangelho não é para muitos, ele é para poucos. Ele vai ser falado para muita gente. Multidões vão ouvir, mas a gente já tem que estar avisado. Poucos serão aqueles que vão se envolver com o Evangelho. Poucos. A maioria das pessoas não vão querer envolvimento com o Evangelho. E eu até entendo por quê. O Evangelho ele é muito exigente conosco. Eu me sinto muito exigido pelo Evangelho. O Evangelho e a minha caminhada nele, ele pede o melhor de mim, o melhor como ser humano, o melhor como pessoa. Eu sempre tenho uma crise de consciência diante de Deus e estou sempre pedindo perdão a Deus por aquilo que sou. Não é muita gente que consegue conviver com esse conflito que o Evangelho coloca no coração. O conflito de ser o melhor, porque é o que Deus vai pedir de você. Deus vai ter muita paciência, né? Ele vai caminhar conosco, mas esse projeto é um projeto para o resto da vida e poucos são aqueles que vão se envolver nesse tipo de projeto. O Evangelho, por isso mesmo, por ser para poucos, ele não pode e nem precisa ser barateado. Ninguém espera que certos produtos, muita gente vá comprar. Um iate, né? Ninguém acha que o iate vai virar um produto popular. Não existe um iate popular. Quer dizer, acho que não, eu não entendo dessa arte, né? Mas eu imagino que não tem um iate popular. É para poucos. Então a empresa, eu não sei qual é a empresa que faz o iate, mas qualquer que seja a empresa que faz iate, ela já parte do pressuposto que é pouca gente que vai comprar. Não adianta fazer 1 milhão de iates. Não adianta fazer 2 milhões. Não, faz pouco, porque são poucos os que podem comprar. Essa é a ideia de Jesus. Eu estou pregando partindo do pressuposto de que são poucos aqueles que vão conseguir aceitar. Não é todo mundo que tem a qualidade de fé, de coração, que realmente consegue compreender e aceitar essa verdade. É por isso que o Evangelho, ele não pode ser barateado. Jesus não quer baratear o Evangelho. Eu podia facilitar, eu podia dar um jeitinho, eu podia maquiar o Evangelho, dar aí um tapa nele para ele ficar palatável. Não, Jesus não quer tornar o Evangelho palatável. Eu vou pregar do jeito que ele é. É difícil? Vai ser difícil mesmo, porque é para poucos. Se você está entre os poucos, levanta a mão para o céu, porque são poucos os que acertam. Realmente você é um privilegiado. O Evangelho é para poucos. Devemos pregar, mas devemos lembrar que nem todo mundo vai
aceitar, vai receber o evangelho. Está no versículo 11, que a gente acabou de ler. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Quer dizer, é para vocês. Vocês fazem parte do grupo daqueles a quem é concedido. Não é mesmo para todo mundo. Evangelho não é uma mensagem de massa. Ele não funciona com a massa. Em segundo lugar, Jesus fala por parábolas. Aprendemos que o primeiro, porque o evangelho não é para todos. Mas em segundo lugar, ele fala por parábolas, porque a natureza do evangelho encerra um mistério. O evangelho é um mistério. O evangelho, ele é um enigma. Ele não é uma coisa clara, que você colocou lá e você já entendeu na hora. Ele tem um enigma, ele tem uma espécie, você tem que fazer algo, um esforço, para sair da capa do evangelho, da casca. E não é todo mundo que sai da casca do evangelho para entrar na essência dele. São poucos os que conseguem fazer isso. A maioria das pessoas vai conhecer o evangelho, mas nunca vai penetrar no mistério do evangelho. Tem um mistério, tem uma coisa por trás daquilo. Você vai achar bonito, você vê aqui na igreja, mas é bonito, a música é bonita, a comunhão é bonita, a ceia é bonita, tudo isso é muito bonito, mas você tem que passar desse véu. E tem alguma coisa por trás disso. E a pergunta é, quem consegue passar desse véu? Não são muitos os que vão conseguir fazer isso. As parábolas, Jesus usa parábolas porque o evangelho ele é um mistério. Sendo ele um mistério, ele não pode ser falado diretamente. Eu não posso falar dele especificamente. Eu tenho que usar uma comparação, porque as pessoas não vão entender o evangelho. Então a parábola ela é uma comparação de uma coisa que é um enigma. Você vê, mas o que eu estou vendo? O que exatamente eu estou ouvindo? E aí você tem que ter paciência. O enigma, ele exige que você pare, que você pense. Mas o que é? Já viu quando alguém faz um enigma? Um exemplo, né, de um famoso. Quanto mais se dá, mais se tem. Então, né? Isso obriga você a fazer o quê? Você tem que parar e, mas o que será, né? Quanto mais eu distribuo, mais eu tenho. Então, é um enigma, de fato. Quando você lança um enigma, o enigma obriga você a parar. Você tem que parar, você tem que pensar. Você precisa, de alguma forma, dar um passo e ir para um outro nível. E qual é esse outro nível? Jesus está dizendo, não são muitos os que vão dar esse passo. A maioria não vai entender e vai ficar por isso mesmo. Para responder o enigma, é o amor, não é? Quanto mais você distribui amor, muito mais você vai ter dentro de si mesmo. O fato aqui é que o evangelho, ele é este enigma. Ele obriga a gente a parar, a refletir e a superar algo. Existe uma verdade por trás que tem que ser descoberta e não são muitos os que vão conseguir desvendar este enigma. Quem não está disposto vai ficar confuso. O evangelho confunde. Confunde porque é um mistério. O evangelho, ele prova o homem, ele prova o seu interior. Por quê? Porque a pessoa não consegue ir diretamente para a essência do evangelho. Ele não consegue atingir aquilo que o evangelho tem de essencial. Nós lemos no versículo 11, Jesus dizendo para os discípulos, a vocês é dado conhecer os mistérios. Os mistérios. É um mistério. Eu leio a Bíblia, eu acho difícil. Meu irmão, é um mistério. É isso que eu tenho que entender. Por trás da palavra de Deus, existe um enigma que eu tenho que desvendar. Exige tempo, paciência, uma vida inteira de estudo, de trabalho, de comunhão, de oração. É você clamar a Deus, pedindo misericórdia. Deus, eu não estou entendendo, me ajuda, caminha comigo. É você colocar na vida e aquilo não funciona, parece que não tem aplicação prática, e você bate e rebate com o evangelho, e é nesse embate que o evangelho vai se tornando real em sua vida. É assim que tem que ser. Porque a maioria vai ler a palavra, não vai entender, achou chato, achou um texto pesado, eu não sei do que eles estão falando, e deixa para lá, simplesmente deixa para lá. Mas o discípulo não. Não, peraí, eu vou voltar, tem alguma coisa, aí tem alguma coisa, eu preciso saber o que é. E você vai, e você insiste. É um mistério. O evangelho é um mistério. É por isso que Jesus fala por parábola. Ele não pode atacar a essência do evangelho.
Ele tem que ir, né, como a gente diria, ele tem que comer pela beira. Ele vai pela... Por quê? Porque você não pode ir direto na essência. Você não entenderia a essência. Você tem que ir devagar. E Jesus fala por parábolas por esse motivo. Em terceiro lugar, Jesus fala por parábolas porque as parábolas testam o coração das pessoas. Quem está disposto vai entender. E quem não está disposto não vai entender. É para quem está disposto. Então o que a parábola faz? A parábola ela faz um teste. Você conta a parábola, Jesus conta a parábola, e aí quando a parábola cai no coração, ela testa. Então o que você pensa exatamente do Evangelho? Como não é uma mensagem direta, ela é uma mensagem paralela, não é? Ela é uma mensagem, é um veículo pelo qual você vai chegar no cerne, no centro do Evangelho. Então você ouve a parábola e aí isso vai testar a sua disposição. Você quer entender ou não? É como contar uma historinha. Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, Cinderela. Você conta a história. Ah, é uma história legal? É uma história legal. Mas você quer saber o que isso significa? Qual é a essência? O que está por trás dessa história? E aí vai de cada um. Se você tem um coração, né? Um coração ruim, Chapeuzinho Vermelho é para criança desobediente, por exemplo. Talvez não seja exatamente, de fato não é sobre isso, né? Mas vamos dizer, é para criança desobediente. Criança que não obedece o papai e mamãe tem que ler a história do Chapeuzinho Vermelho. Mas aquela criança particularmente é desobediente, que a bichinha é desobediente, que é só ela, não é? E não quer obedecer, não gosta de obedecer. E fica brava, e briga com o pai, briga com a mãe, é muito rebelde. E aí ela vê aquela historinha, é a história de uma menina que desobedeceu a mãe e se deu mal. Eu não quero, então essa história eu não gostei dela, né? Vamos para outra, a história da princesa, né? Do sapatinho bonito, né? Aquela história mais legal. Porque essa história não é boa para mim. Percebem? A história testa o coração. Ela não vai na essência. Bem, podemos falar sobre o que significa aquela história, mas para isso você tem que estar com o coração aberto. Quem está com o coração aberto? Poucos estão com o coração aberto. Por quê? O Evangelho cai no coração, ele testa o coração e muitos são reprovados nesse teste. Muitos são reprovados. A maioria, de fato, é reprovada no teste. Você está sendo reprovado no teste? O primeiro teste do Evangelho é o teste da boa vontade. Você tem que ter boa vontade. Porque as coisas de Deus, você tem que ter boa vontade para aceitar. Você tem que entender que não é fácil e vai levar tempo. É um projeto de longo prazo. Está disposto? Muitos não estão, muitos não querem, muitos não estão afim de ir além da mera aparência, para encontrar essa essência. Então eu entendo porque Jesus fala por parábola. Ele fala por parábola porque ele está testando as pessoas. Ele testa. Aí aqueles que querem vão tentar encontrar Jesus como os discípulos. O Senhor falou aquela parábola, Senhor, eu não entendi. Mas peraí, se os discípulos não entenderam, e aqui no capítulo 13 nós temos os discípulos perguntando sobre as parábolas, Senhor, nós não entendemos, mas queremos entender. Cadê o resto? Por que o resto não está lá? Senhor, nós também. Se os discípulos que estão próximos de Jesus não entenderam, eu imagino que o restante boiou. A multidão estava boiando, mas estava tranquilo. Não, eu acho que é isso mesmo, é bonito, não é? É bonito. Não é bonito, esse é o problema, não é para ser bonito. Você tem que ir lá e perguntar, Jesus, o que significa isso? Fala de novo, fala de outro jeito. Vamos lá, quando eu faço isso, eu testo. Jesus testou o meu coração e o meu coração foi aprovado. Eu estou aqui, Senhor. Eu não entendi, mas eu estou aqui para entender, de boa vontade. Me ajuda, tem misericórdia. E essa atitude é a atitude que Ele espera de nós. Porque Ele fala por parábolas, porque Ele está testando o coração das pessoas. Quem está predisposto vai compreender. Quem não está disposto vai ficar confuso. E é nesse sentido que Jesus fala que Ele põe ou Ele tira. Quando Ele fala do Evangelho. Aquele que tem vai ganhar mais. Ou seja, se eu estou disposto, eu ganho mais. Se eu não estou nem afim, volto para casa e foi como se não tivesse ouvido nada. Então, o Evangelho tira. Na verdade, eu achei que ia ser tranquilo, ia ser fácil, né?
Agora eu vi que essa mensagem é confusa, é complicada, parece que não tem aplicação, parece que é complicado. Testou o coração e o coração foi reprovado. O primeiro teste é o teste da boa vontade, de um coração que realmente quer ir além da mera aparência. Jesus fala por parábolas, porque as parábolas testam o coração das pessoas. Aprendemos 3 verdades. Jesus fala por parábolas, porque o evangelho não é para todos, ele é para poucos. Jesus fala por parábolas, porque a natureza do evangelho, ela encerra um mistério, um enigma. Jesus fala por parábolas, porque as parábolas testam o coração das pessoas. Mas em último lugar, Jesus fala por parábolas, porque Jesus está castigando os descrentes. Ele está castigando aqueles que não querem crer. A palavra, a mensagem é um castigo. Eu achei engraçado porque eu fico pensando assim, eu achava que era assim, Jesus pregava, você rejeita, e aí depois, amanhã, semana que vem, né? Amanhã pode ser muito tarde, porque amanhã vem o castigo. Jesus está falando, não, o castigo já é na hora que prega. Na hora que eu estou pregando já vem o castigo. Porque na hora que eu estou falando, aquele que não está afim de entender já está sendo castigado. Eu já estou tirando dele a compreensão. Na hora que eu estou falando, eu já estou punindo. O pecado já está sendo punido naquele momento. Ele já não está entendendo e eu já estou fazendo isso. Porque aquele que quer, aquele que deseja, aquele que busca, aquele que realmente almeja o evangelho, esse está recebendo. Mas aquele que não quer, eu estou tirando dele. O pecado, portanto, é castigado. No momento em que Jesus conta uma parábola, os descrentes estão sendo castigados. Não entender, porque você não quer aceitar, não é? Ah, por que eu não entendo? Porque eu não quero aceitar. Não, para mim, isso não é conveniente para mim. Isso é pecado e isso merece castigo. Se o povo não toma o remédio, e qual é o remédio? Entender o evangelho. Eu tenho uma doença no meu coração, é o pecado. Qual é o remédio? É o evangelho. E o que eu tenho que fazer com o evangelho? Eu tenho que tomar o evangelho, eu tenho que ingeri-lo, como a gente faz com o pão da ceia. Eu vou ingerir o evangelho. E ingerir o pão da ceia significa boa vontade. Quer dizer que eu quero isso dentro de mim. Eu estou disposto. O que eu tenho que fazer, Senhor, para que isso esteja dentro de mim? Quando eu tenho essa atitude, o evangelho é o remédio que cura o meu pecado. Mas e quando eu não tenho essa atitude? Quando eu não tomo o remédio, nada mais justo que a doença se agrave. Quem não toma o remédio do evangelho, o pecado fica pior. Você fica pior daquilo que você é. Jesus contou uma parábola nesse contexto, nesse mesmo contexto, inclusive, no capítulo 12. Ele contou uma parábola que um dia a gente pode pregar sobre ela é muito mais do que eu posso falar neste momento, mas ele contou uma parábola sobre um homem endemoniado, que o demônio sai dele. E aí a pessoa tirou o demônio, expeliu o demônio vai andando. E ele vai por lugares áridos, Jesus diz. Não sei para onde o demônio vai, Jesus sabia, mas ele não nos falou. Ele chama de lugares áridos. E o demônio fica vagando. E aí o demônio não encontra lugar de repouso e ele pensa e diz, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para o cara onde eu estava antes. Porque agora está ruim aqui, está desconfortável, e lá estava bom. E quando ele chega, ele encontra a casa arrumada, Jesus diz. Por que a casa está arrumada? Porque o demônio foi expelido e a vida foi reorganizada. E aí Jesus diz, pois é, quando ele vê a casa organizada, ele volta e ele traz outros 7 piores do que ele. E aí Jesus termina dizendo no seu argumento, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E o que Jesus está falando nessa parábola? Ele está dizendo, aquele que não quer entender o evangelho, e é exatamente isso que está em jogo. Aquele que não quer entender fica pior. Aquele que quer entender fica melhor. Aquele que busca melhora, mas o que não busca piora. Vai de água abaixo. É um abismo chamando outro abismo. Rejeitar o evangelho é algo que torna a pessoa pior. Ele vai ficando pior. Quanto mais rejeita, pior fica. Quanto mais rejeita, mais fundo é o poço. Quanto mais rejeita, mais longe de Deus e mais difícil voltar. É por isso que Jesus fala por parábola. Exatamente para colocar a pessoa nesse poço.
porque não quer aceitar, não quer entender, a verdade não é conveniente. Bom, se a verdade não é conveniente, então eu vou recusar a verdade a vocês, vou negar a verdade. E Jesus nega usando parábola, para que seja negado para os descrentes. Você não quer entender? Então o teu pecado vai ser castigado. Todo aquele que não quer entender o Evangelho vai ter o seu pecado castigado. E o primeiro castigo, a verdade é negada. Eu não acho que é uma situação sem esperança. Porque eu imagino que quanto mais longe de Deus, maior é a fome de Deus. Quanto mais no fundo do poço, muito mais é o senso de necessidade. Chega uma hora que a gente está tão longe de Deus e tão longe da compreensão das coisas de Deus, que a gente às vezes nem está mais preocupado. Senhor, simplesmente me ajuda. Tem misericórdia simplesmente de mim. Mas o que é importante é que quanto mais rejeita, mais distante de Deus você fica e mais difícil é de você compreender as verdades de Deus. Agora eu entendi por que Jesus fala por parábola. Jesus fala por parábola porque ele está ministrando a palavra de Deus aos corações das pessoas. A palavra que é uma espada. É a espada do Espírito. A espada do Espírito é usada lá em Apocalipse. E a espada do Espírito em Apocalipse, ela serve para ferir as nações. E por que a palavra de Deus fere as nações? Sabe por que ela fere? Porque ela castiga a descrença das nações. Ela é pregada, ela é rejeitada, e quando as pessoas rejeitam, elas se tornam 2 vezes mais cidadãos do inferno do que eram antes. Já era antes, mas agora piorou, porque agora rejeitou. Quanto mais rejeita, pior fica. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Vocês aceitem logo, não demora para aceitar. Abre o coração logo, tenha uma boa vontade logo, rápido, não demora, porque se você rejeita hoje, rejeita amanhã, a tua vida vai ficando pior, mais longe de Deus, mais fria, mais alheia às coisas de Deus, à verdade de Deus, mais a tua mente fica obscurecida pelo pecado. Permanecer no pecado torna uma pessoa pior a cada dia, porque quanto mais ela insiste no seu pecado, na sua distância de Deus, mais ela se afunda naquilo que ela mesma construiu para a sua vida, uma vida de pecado, sem a presença do Senhor. É por isso que Jesus fala por parábola, porque ele castiga o pecado das pessoas, escondendo delas a verdade, mas não está escondido. Se ela tiver boa vontade, abrir o coração e perguntar: Jesus, explica a parábola, aí você tem tudo com Jesus, a verdade se abre.